criminalidade no noroeste do Paraná. Criminalidade essa que vemos falando ao longo dos últimos dias, ali em relação ao contrabando de cigarros, armas, drogas e eletrônicos. Sempre pedimos a entrada da Polícia Federal, né? Sempre pedimos a entrada da Polícia Federal, só que não sabíamos que a Polícia Federal já estava atuando. Não propriamente no caso dos quatro homens, porque o homicídio dos quatro, esse homicídio quádruplo, deve ser respondido, em tese, pela Polícia Civil do Paraná. Mas com essas informações da ligação da família Buscariolo com o contrabando local ali, nos faz crer que também a Polícia Federal atue nessa parte da investigação, o que é normal. A Polícia Federal fez uma operação que já estava em andamento, ali, a investigação desde 2024, e fez a seguinte apreensão, tá? Vamos lá. A Polícia Federal fez uma operação contra a rede que movimentou 32 milhões em eletrônicos ilegais vindos do Paraguai, tá? Então a Polícia Federal fez uma operação que retirou ali do contrabando 32 milhões. Quer dizer, essa rede movimentou, né? Só que agora a pancada foi grande. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha movimentou cerca de 32 milhões de reais em um período de tempo curto. Apenas em valores rastreados, tá? Quer dizer, valores que conseguiram ser rastreados. O volume confirma o tamanho do esquema e prejuízo causado à economia e a todo o estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso. A polícia deflagrou nesta quinta-feira a operação Circuito Fechado, que tem como alvo uma quadrilha internacional suspeita de importar e distribuir ilegalmente eletrônicos de alto valor no Brasil. A quadrilha usava rotas clandestinas entre Paraguai, cidades no Mato Grosso do Sul, que eu já falei aqui, noroeste do Paraná e São Paulo. Vocês conhecem essa rota? Por um acaso, o que eu... 4 homens desapareceram no município de Icaraíma, no noroeste do Paraná, ao irem cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 250 mil relacionada à compra de uma propriedade rural. As vítimas foram identificadas como Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascauchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Eles chegaram à região na tarde do dia 4 de agosto, vindos de São Paulo, para tratar da cobrança junto à família de Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo Costa Buscariolo. O veículo utilizado pelo grupo, um Fiat Toro branco, foi encontrado enterrado em um bunker em uma região de mata, cerca de 9 quilômetros da propriedade investigada, com marcas de tiros e vestígios de sangue. No dia 19 de setembro, após cerca de 44 dias de buscas, os 4 corpos foram localizados em uma vala numa área rural de Icaraíma, próximo à Mata do Tenente. Apresentavam perfurações de arma de fogo. Durante a investigação, a Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Força Nacional e da Polícia Militar Ambiental, localizou 22 bunkers de alvenaria e 17 esconderijos menores na fazenda ligada ao caso. Os bunkers eram construções reforçadas, base de alvenaria, distintas dos esconderijos simples, feitos com lona, madeira e terra, usados aparentemente para ocultar veículos e objetos. Embora o foco inicial seja o desaparecimento e homicídio das 4 vítimas, há forte hipótese de que a fazenda tenha servido como ponto logístico de atividades criminosas de maior porte: armazenamento subterrâneo, ocultação de veículos e cargas e possível conexão com contrabando. Em investigações paralelas, a Polícia Federal e outras polícias estaduais já identificaram movimentações da ordem de R$ 32 milhões ligadas ao contrabando de eletrônicos e cargas, em rotas que contornam o papel regulatório normal.
Estruturas, como bunkers e esconderijos em zonas rurais e próximas a fronteiras, são características típicas de redes que operam contrabando, lavagem de dinheiro e circulação de cargas sem documentação legal. Para as autoridades, os principais focos da apuração agora são identificar quem financiou a construção desses bunkers, se as cargas escondidas na propriedade têm origem ou destino em rotas de contrabando, rastrear movimentações financeiras ligadas aos suspeitos e verificar possíveis vínculos com agentes públicos ou empresas de fachada. É fundamental acompanhar os resultados das perícias técnicas, laudos que analisem solo, concreto, veículos, celulares e documentos, além das quebras de sigilo bancário e fiscal que permitam mapear todo o circuito de dinheiro, cargas e violência. Para a sociedade, esse caso mostra a convergência entre crimes violentos e crimes econômicos. Por trás de um desaparecimento, pode haver uma rede organizada, com investimentos milionários, infraestruturas clandestinas e impactos que vão além da tragédia individual. Esperar que a justiça seja feita envolve manter atenção aos desdobramentos, evitar divulgar rumores sem confirmação e exigir transparência nas ações das forças de segurança. O que se descobriu em Icaraíma pode ser apenas a ponta de um iceberg, e trata-se de um alerta para o país sobre o grau de sofisticação de redes criminosas que operam em silêncio. Outro casamento, ele teve esse cara aí, ó, o Paulo Ricardo Buscariolo. Mas enquanto ele estava lá atrás com a companheira, que teve o Carlos Henrique, o Mamute, ela engravidou. Ela engravidou de novo. E aí, aqui nós temos os três, ó. O Antônio Buscariolo, o Paulo Ricardo Buscariolo e o Carlos Henrique Buscariolo. O Carlos Henrique é o Mamute. O Antônio casado num primeiro casamento, tem o Carlos Henrique. Lá no outro casamento ele tem o Paulo Ricardo. Mas está faltando aqui, né? Está faltando fechar essa lacuna. Que é de quem? É do Carlos Eduardo Buscariolo, irmão do Carlos Henrique Buscariolo. Tem o sobrenome do Antônio. Mas e aí? Filho do Antônio ou não é filho do Antônio? E aí? Gente, nós descobrimos hoje à tarde que Carlos Eduardo Buscariolo não é filho biológico do Antônio Buscariolo. A primeira mulher do Antônio engravida uma segunda vez. E no que ela engravida uma segunda vez, o filho não é do Antônio. E aí o que acontece? Coloca o sobrenome dele. Carlos Eduardo não era para ter o sobrenome. Seria não dá nem para falar, não vou falar aqui a palavra que me veio na cabeça, mas enfim, não é filho biológico de Antônio Buscariolo. E alguém procurou a nossa equipe hoje, falando que a gente estava dando a informação errada. Não, mas o Carlos Eduardo não é filho. Mas como que não é filho? Se o mesmo advogado atende os quatro, o advogado fala pra gente, sim, é filho do Antônio, todo mundo foi criado junto ali. Aí a gente descobre que Buscariolo foi colocado no nome do Carlos Eduardo. E o Antônio criou como filho dele. Então não teria o sangue do Antônio correndo nas veias, mas, ao que tudo indica, ao que se parece, não corria o sangue nas veias. Mas aquela educação que ele recebeu, dentro de uma família que é temida em Icaraíma, envolvida com crime organizado, essa veia ele pegou firme. Essa veia ele pegou. Tanto pegou que é ele que assina a nota promissória, assumindo a dívida. É ele que assina lá, ó, nós vamos te pagar aqui, ó, durante um ano, né, um pouco menos, 10 meses, R$ 25.500 para dizer que os 255 mil a gente vai te devolver. Porque o Alencar deu esses 255, ó, no cash, à vista. E aí, quando ele cobra, não dá certo. Quando ele cobra, o que é que acontece? Ele cai numa emboscada e é morto. O fato é
Paulo Ricardo e Mamute Carlos Henrique são filhos biológicos do Antônio Buscariolo. Ele teve uma outra filha que acabou falecendo num acidente, irmã também do Carlos Henrique Buscariolo. Ele acaba morrendo num acidente e, enfim, isso acontece também nas famílias. Mas o que essa família tem feito, e a pessoa que nos procurou não quis dar, eu não vou dar informações para vocês. Procurou, não quis dar, eu não vou dar informações para vocês. Minha amiga, você deu. Você deu, porque até então todo mundo tratava o Carlos Eduardo como filho legítimo do Antônio Buscariolo, sendo procurado também, né, para dar o depoimento dele. Porque fala assim, ah, mas ele não tem mandado de prisão. Mas ele não foi nem ouvido. Como é que vai ouvir? Conseguiram ouvir o Antônio e o Paulo Ricardo lá no começo, quando levaram para a delegacia. Mas depois que levam para a delegacia, ó, perna para que te quero, picaram mula, sumiram do mapa. E o Antônio, o Paulo Ricardo, o Carlos Eduardo, o Carlos Henrique, todo mundo sumiu do mapa. Só recentemente que a esposa do Paulo Ricardo foi para o hospital, porque ela está prestes a dar a luz pro filho do Paulo Ricardo, não sei se é o primeiro filho dele, imagino que sim. E aí ela aparece, é levada na delegacia, sabe o que ela fala? E aí eu trago isso com exclusividade para você. Ela fala que ela não estava com o Paulo Ricardo. Ah, gente. Isso aí é conversa para boi dormir, né, minha filha? Como é que você some 2 meses, não passa por nenhum hospital para acompanhar a gravidez? Por nenhum hospital? Aí 2 meses depois, quando você está perto de dar luz, você aparece e fala, não, eu não estava com ele. Ele está em outro canto, eu estava com os meus parentes aqui. E 2 meses você não foi no hospital para receber atendimento médico? Para fazer o pré-natal? Ô, minha filha, tem mentira melhor para contar, né? Tem mentira melhor para contar. Eu espero que a polícia não tenha caído nesse conto aí que ela tenha dito. Porque que ela sabe aonde está o Paulo Ricardo? Porque assim, se ela está junto há tanto tempo, ela não fala com ele todo dia. Fala para mim, você que está acompanhando, você pai, você mãe, você não está lá, tá tudo bem no teu casamento. Você não fala todo dia com o teu marido, com a tua esposa, para saber como é que tá a gravidez, como é que tá o andamento, se precisa ir no hospital, se precisa fazer um exame, até se tem aquele desejo, né, que às vezes a grávida tem desejo de comer alguma coisa diferente. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, com todo respeito, cria vergonha na cara e fala a verdade. Você está esperando um bebê. Você vai querer ensinar ele o quê? A mentir a vida inteira? Desde o começo? É mais fácil você criar uma criança sozinha e o pai responder pelo que segundo a polícia ele fez, do que ficar nesse lenga-lenga e você ainda responder depois lá na frente por fraude processual, por omissão. É mais fácil, que a real é essa. Ou você acha que você vai sair da delegacia e não vai acontecer mais nada comigo. Presta atenção, presta atenção. Carlos Eduardo não é filho legítimo de Antônio Buscariolo, mas é tratado como filho pela família, está assumido assim como todos os outros, e aí é o que acontece.